Bom dia, meus irmãos. Que a graça do nosso Deus esteja sobre a igreja, em tempos difíceis, em tempos bons. A igreja, nós temos a oportunidade de fazer sempre a diferença. E nessa manhã fui convidado pelo nosso pastor, os irmãos sabem que ele está em viagem, na comemoração do aniversário da igreja de Miradouro, 100 anos. E ele foi convidado e nós estamos aqui com vocês. Antes, só lembrando aos irmãos que quem não pegou a ficha ainda, Marcelo? Eu acho que lá atrás, lá no hall, tem as fichas de quem não preencheu ainda ali, os membros da igreja, sobre as nossas eleições, E aí serão os ministérios. Então você que não preencheu ainda, não pegou, quem já preencheu, quem pode trazer e colocar aqui na frente. Irmãos, a oportunidade que Deus tem nos dado como igreja brasileira, sempre nós falamos no dia a dia, eu falo em vários irmãos, várias pregações, nós dizemos que o Brasil ainda, podemos dizer ainda, é um país onde nós temos a liberdade, Liberdade em todos os sentidos, mas também a liberdade de culto. E aí, eu e você, cada dia que nós temos a oportunidade, no dia a dia, você e a igreja, nós somos a igreja e nós temos então condições de fazermos isso. Mas o Brasil e a liberdade que nós temos, nós devemos usar mais, nós devemos preocupar mais como igreja, nós devemos agir mais, nós devemos nos adiantarmos e movermos mais em direção à tua fé, à fé da igreja, à fé que nos une, a fé que Deus plantou no seu coração e no meu coração. E diante de toda a realidade brasileira, nós poderemos a cada dia mais entender o que Deus quer para nós, como igreja, Somos a igreja, somos pessoas, somos indivíduos, somos cidadãos, somos a comunidade de Cristo, e por isso também nós devemos entender qual é o seu papel hoje como igreja. E se por tratar desse momento da igreja, não só no Brasil, mas o momento da igreja, a realidade da igreja no mundo, nós queremos falar de um tema onde bem propício, para essa manhã, para esses dias. Na semana de oração nós falamos da vitória final da igreja. Na semana de oração toda, os irmãos que estiveram aí, o tema foi esse, a vitória final da igreja. A vitória do qual a igreja, ela não existe mais aquela questão, será que nós reinaremos com Cristo na eternidade? Não, a igreja já tem essa realidade, essa promessa de eternidade com Deus. E o texto que nós usamos em Apocalipse 21, de 1 a 8, vai dizer que enxugará todo pranto, toda dor vai passar, aonde eu e você, a igreja, estaremos na eternidade, em paz celestial, paz eterna, habitaremos, reinaremos com Deus. Mas e a igreja enquanto está aqui nessa terra? Nós, eu e você, igreja, qual é o nosso papel? Deus, ele já tem o seu calendário, Deus, ele já tem a sua agenda, Deus, ele já tem toda a programação até esse dia chegar, até a consumação dos séculos. E qual será a realidade atual hoje? Qual é o tempo dentro da escatologia? Qual é o tempo dentro do programa de Deus que eu e você, como igreja, estamos vivendo? Há profecias acontecendo, se cumprindo na nossa geração, cumprindo nesse exato momento, outras irão se cumprir. Mas o que nós queremos falar nessa manhã com os irmãos não é entrarmos abre propriamente sua Bíblia em Efésios capítulo 4, verso de número 29. Não vou vir aqui trazer dados alarmantes, nem tampouco a preocupação que eu fiz na hora de preparar essa questão. Até porque se trata de uma questão também de EBD. Cadê o Marcelo? Nós estamos conversando abre sua com o Bíblia nosso em diretor, Efésios capítulo 4, verso de número 29. Mas o assunto de profecia, escatologia, a igreja precisa aprofundar um pouco, precisa conhecer, mesmo que de uma forma rasa, mesmo que de uma forma que você tenha na sua mente qual é a programação de Deus atual, qual será ainda as programações que virão sobre a terra, sobre a igreja, sobre a nação, sobre o país, em todas as áreas. Mas essa manhã eu quero falar com os irmãos dos dias atuais. E os dias, o nosso tema nessa manhã, dias difíceis.
Esse tema eu já trabalhei com os irmãos lá em 2018, antes um pouco, 2018, ali no meio, acho que foi em novembro, e ele teve quase o mesmo tema e teve o mesmo texto, que está em 2 Timóteo, né, 3, onde vai falar desses dias difíceis. Mas antes de nós continuarmos aqui, vamos fechar nossos olhos, vamos pedir a direção mais uma vez de Deus. Nós estamos aí numa sequência. Antes da gente começar, deixa eu lembrar uma coisa para você. Natal está chegando. Santo Deus e nosso amado Pai Celestial, louvado seja o seu nome, meu Deus. A igreja, todos nós, temos essa grande oportunidade de experimentar, meu Deus, viver o reino, de pertencermos a esse reino, de sermos membros do corpo de Cristo, alcançados pela graça, debaixo da misericórdia. E nessa manhã, como igreja, nós reunimos desde manhã, o encerramento da semana de oração, a nossa IBD, o nosso culto a Deus aqui nessa manhã, agora, ó Deus, os louvores, as orações e a Tua Palavra, que vai ser meditada, e que nós gostaríamos que Teu Espírito Santo continuasse a esse mover, ó Deus, a tocar no coração dos meus irmãos, dessa igreja, e que a intenção nossa, meu Deus, é que o Senhor, ó Deus, venha nos fortalecer diante de toda a situação. E por isso, ó Deus, fala, ó Pai, aos corações dos meus irmãos, do meu coração, para que saiamos daqui, ó Deus, convictos, fortes, determinados, independente de qualquer situação. É a nossa oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Esses itens, não que eles estejam fora, né, mas como eu disse aos irmãos, então nós vivemos dias difíceis, não é só por causa da política, né? Não é só essa questão. Os dias difíceis, os últimos dias, essa expressão princípio do fim, né? Até uma expressão, quando pela primeira vez eu me deparei com ela, eu fiquei ainda adolescente, jovem, fiquei meio assim na dúvida. Princípio, mas é o fim, mas é o princípio do fim, né? E alguns estudiosos, alguns especialistas nessa área escatológica entendem que desde o nascimento de Cristo inicia-se e começa esse princípio, né, de fatos e acontecimentos que viriam e que veio e que estão acontecendo e que ainda vai acontecer. Então, esse ciclo de princípio do fim vai se encerrar para alguns após a grande tribulação e para outros no início, né, quando acontece o arrebatamento da igreja, ou então para o arrebatamento da igreja, não propriamente nessa ordem, mas com o arrebatamento da igreja, então se encerra esse período chamado princípio do fim, e dentro desse princípio do fim, hoje queremos trabalhar então nos dias atuais, dias difíceis, os dias de Noé, os dias de Sodoma e Gomorra, que nós conhecemos biblicamente, dias da Primeira Guerra Mundial, 17 milhões de pessoas, dias da Segunda Guerra Mundial, quantos milhões? 60 milhões? Mais? A Segunda Guerra? Eu não tenho muita aqui estatística, até porque no disco dos irmãos não é aqui o caso nessa manhã. Mas milhões e milhões de vidas foram ceifadas por conta de lutas e batalhas. Mas vivendo então os nossos dias como igreja, nós entendemos então que, olhando para a história, se você olhar para a história, tem pessoas que vão dizer, olha, mas esse assunto de finais de tempos, de guerra, de rumores de guerra, de nação contra nação, de epidemias, pandemias, de morte, de luto, de dor, de pranto, mas isso aí sempre houve. Sejam imitadores de sempre Deus, houve isso. Filhos amados. E lá em 2 Pedro, não vou ler o texto agora, mas 2 Pedro 3, ou Emanuel, de 3 a 4. E sacrifício de aroma agradável. Vou ler com os irmãos aqui. Esses últimos dias, então, antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. E eles dirão que houve com a promessa da sua vinda, desde que os antepassados morreram, tudo continua desde o princípio, como desde o princípio da criação. Até aí. Então, essa questão, então, se você for conversar com pessoas, amigos, ou estudiosos, ou pessoas que entendem dessa área, e pessoas do mundo que não entendem, não têm conhecimento nenhum bíblico sobre o projeto, a agenda de Deus para os finais dos tempos, vão dizer, não, mas isso é uma história dos judeus, isso é uma história da humanidade, porque
Como que as pessoas dizem? Não, o mundo acaba para quem morre. Não, no final não vai ter essa questão de céu, de inferno. Enfim, são tantas situações que você encontra diariamente que as pessoas não estão preparadas, não têm conhecimento, encontra-se uma verdade para eles até que absoluta, até para que de um encargo, uma consciência, não vamos falar desse assunto, não é legal falar desse assunto. Mas então, como aí Pedro está dizendo, que muitas pessoas vão dizer, não, mas esse negócio da volta de Jesus é a história lá dos crentes, é a história dos batistas, a história, enfim, é uma história inventada, mas não faz parte da realidade do século 21. Mas a Bíblia diz que o que acontece? Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Eu e você, então, como igreja, a Igreja de Cristo, nós temos a nossa única regra de fé e de prática, que é a que nos orienta. Então pode até o Papa, pode até o Joe Biden, pode ser quem for dizer para nós que não é assim, nós não vamos ficar com a versão dele, amém? A versão bíblica, a versão que a palavra nos orienta. E esse tempo, então, de últimos dias e dias difíceis, não é, como eu disse, só por causa da política, mas em todas as áreas, em todas as camadas, em todas as situações, não só em nosso país, mas de uma forma geral, em todas as nações, a igreja e as pessoas estão vivendo uma realidade. Como eu disse para os irmãos, Sodoma e Gomorra e os dias de Noé, foi apenas um ensaio, foi apenas um momento da história do qual também nos dias de Noé as pessoas viviam, mesmo alertadas a respeito desse projeto de Deus ali no contexto de Noé. Orem, se preparem, virá o dilúvio, virá a grande, vai inundar toda a terra e vocês estão na iminência de perecer e de morrer. Mas as pessoas viviam, casavam, davam-se casamento, como nos dias de Noé. A questão local de Noé era esse representante como igreja, que tinha essa função, esse papel de anunciar diariamente, e as pessoas não davam ouvidos como nos dias de hoje, como essas pessoas de Pedro. Olha, mas essa situação é antiga, isso aí é meus avós, bisavós que falavam da arca, que falavam dos finais dos tempos, a realidade hoje é outra. Mas, como eu disse para os irmãos, a agenda de Deus é programada, o projeto de Deus é definido, e o que nós podemos dizer, como igreja, que os dias atuais, os dias de Sodoma, que foi destruído com fogo, onde o pecado ele chegou no nível que Deus não estava mais suportando aquela cidade, e hoje se nós olharmos a escala e a grandeza e a quantidade da multiplicação do pecado, da iniquidade, nós vivemos uma realidade que Sodoma e Gomorra e Noé não foi nada em comparação. Biblicamente, a Bíblia diz que eu e você, só de referir, só de imaginar o que os ímpios, os pecadores fazem em oculto, e não somente oculto, hoje eles estão fazendo nas câmeras, ao vivo, em todas as mídias sociais, nós só de referir, de falar para os meus irmãos, de conversar com vocês a respeito do tipo de pecado e de tipo de aberração que eles fazem, a Bíblia diz que isso é vergonhoso. Não dá para falar. Não dá para você falar com seus filhos e falar muitas vezes de uma forma aberta o que está acontecendo. E como nós entendemos então que diante desse quadro, igreja, tempos difíceis, tempos de Noé e tempos de dilúvio, tempos de Sodoma e Gomorra, não tem comparação. Basta você assistir e basta você dar uma pesquisada como nós estamos, o cenário atual da humanidade. A frieza, já foi falado aqui, a imparcialidade, a religiosidade, o distanciamento, o amor que se esfria, o amor que saiu dos corações, mortes, homicídios, enfim, toda essa situação que vocês estamos, e até muitas vezes acostumados a ver e a entender que não, isso é normal, não tem nada de normal, meus irmãos. Está se cumprindo a realidade dos últimos dias. Se o nosso estudioso acredita que o princípio do fim começa com o nascimento de Jesus e que hoje estamos na iminência de terminar esse período, que é o período que vai finalizar esse princípio das dores, princípio do fim, com o arrebatamento da igreja, não vamos discutir aqui quem é pré, quem é meso, quem é pós, só para os irmãos que está acostumado, não está muito acostumado com a situação, o pré-arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, que será outro período.
E quem é Mésio acredita que a igreja é retirada no meio desse período de 7 anos, no qual a igreja será arrebatada. E quem é pós, é pós. Vai passar tudo aqui, 7 anos com o anticristo, e aí depois vai arrebatado, mas vai ter que ressuscitar. Mas Deus, ele, conversando na semana com uma pessoa, diz, não, eu não sabe, ou antes, depois, durante, eu quero ir. Eu quero ir com Deus. Porque a gente chega quando você estuda um pouco essa área, você chega num ponto que você fica mais tranquilo, porque você tem uma visão escatológica das coisas, e não vai te pegar de surpresa, não é uma surpresa para o crente, não deveria ser. Dá uma estudada mais, dá uma pesquisada, até porque existem bons materiais que você precisa estudar. E o objetivo dessa mensagem, o objetivo de você estudar a escatologia um pouco, não é só para você ficar um doutor em profecias, não é isso. É para te consolar, segundo o apóstolo Paulo. É para te dar um ânimo, porque se nós olharmos para a realidade hoje, a vontade que o arrebatamento acontecesse o quê? Agora. Esse dia alguém me disse, eu queria que estivesse apertando ali os números da tecla, da votação, Jesus voltasse. Então é a situação que muitas vezes nós estamos inseridos. Mas vamos ao texto. Cadê o texto, meu irmão Emanuel? 2 Timóteo 3. Está aí de novo. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder, afasta-se também deles. Até aí, até o 4, só, mas já no 5. Irmãos, então dentro dessa... Se você sair daqui dessa manhã, sabendo só essa questão dos próximos eventos da igreja, dos próximos eventos de Deus, dos próximos eventos que vai acontecer, e aqui não vem data, tá certo? Exclusivamente do Pai, como Mateus 24 vai dizer, momentos, em Atos também, próprio Jesus vai falar para os seus discípulos que convém ao Pai, datas e momentos, ele reservado a ele. Mas se você sair daqui entendendo que nessa manhã estamos vivendo os últimos dias, o princípio das dores, e que virá o arrebatamento, que virá a grande tribulação, e que virá o milênio, e que virá o juízo final, então você já tem uma noção para estudar, tá bem? Se você já tem um material para você estudar. E depois que você estudar, você vai querer me dizer, eu sou pré, não, eu sou pós, não. A maioria quer ser pré, a maioria. Mas aí vai o debate, vai a conversa, mas só para fechar essa questão, estando sendo pré, sendo meso, que é durante o período ou depois, uma coisa é certa, nós estaremos com a promessa de Deus e assim Deus vai nos sustentar. Mas diante dessa situação, eu quero tratar não de sinais, de terremotos, não de estatística, de números aqui. Até eu quero fazer um momento oportuno, numa EBD, que a gente vai poder conversar a respeito de alguns fatos importantes. Porque os sinais, é importante você observar sinais. Se você vai pela manhã, você vai sair pela manhã, você preocupa se está chovendo, não está? Qual que é o sinal que está chovendo? Você está vendo a chuva. E assim, são sinais que você tem que observar. No diariamente, no seu dia a dia. A irmã Helena que mexe com a lavoura tem que saber, né? Ela tem que estar por dentro do clima, do tempo, os sinais. E principalmente o pessoal das fazendas, da roça, da agricultura, sabe ler os sinais do tempo. O céu está vermelho hoje, o que vai acontecer amanhã? Vai gear, fazer frio, não é isso? Estou errado ou não? Enfim, são sinais, são muitas vezes ensinamentos populares que muitas vezes mostram alguns sinais. Enfim, toda outra questão de sinais é importante você observar. Mas o que eu quero falar, e é o tema principal aqui da mensagem, é que nós vamos falar que esse período agora, que nós estamos vivendo, eu quero falar nessa manhã sobre o comportamento humano, o nosso comportamento, o comportamento da humanidade. E está dentro desse texto. Por isso que nós lemos esse tanto de consequência aí de sociedade, de homens. Então, uma das evidências que está marcando essa geração, e que está marcando, vai marcar as próximas gerações, que esse período chamado de dias difíceis,
E o tema nessa manhã, poderíamos falar sobre a terra, poderíamos falar sobre os sinais dos céus, poderíamos falar sobre números, sobre questões de terremotos, de guerras, quantas guerras, poderíamos falar de vários números aqui. Mas eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma realidade do qual nunca se viveu, embora temos esses dois exemplos que eu citei, de Sodoma e Gomorra dos dias de Noé, são coisas terríveis. Também na nossa geração bem próxima, aí, no século passado, 2 grandes guerras também que foram tempos difíceis e outros tempos que a humanidade viveu terríveis também. Mas um sinal que eu quero que os irmãos saiam daqui e vão observar é este que nós acabamos de ler. O Mateus 24, 9 vai dizer que serão... Põe para nós, volta lá, Emanuel, Mateus 24, 9. Então eles os entregarão para ser perseguidos, condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mas está falando sobre esse momento que a igreja está vivendo. Mas o que eu quero destacar então é o que nós acabamos de ler em 2 Timóteo, que vai mostrar características aonde é um ponto, é um sinal que a igreja está vivendo dias difíceis e ainda nós estamos nesse período chamado princípio das dores. Então, esse comportamento humano que nós estamos lá em Timóteo, eu vou pegar aqui a minha versão, porque eu separei na minha versão, mas os irmãos podem acompanhar aí depois quais são as evidências desses últimos dias na questão da humanidade. As características de uma geração marcada por comportamentos dos quais sempre houve, mas numa escala hoje gigantesca, de comportamentos humanos que eu e você lidamos diariamente, talvez você e eu lidamos pessoalmente, é uma luta sua, mas também é uma luta geral, é uma forma geral que a humanidade e as pessoas estão vivendo. Então, 2 Timóteo 3, gostaria que os irmãos acompanhassem aí, deixa eu pedir ao Emanuel que deixasse aí, Emanuel. 2 Timóteo 3, que vamos relembrar aqui alguns comportamentos. Pode deixar aí no... Isso, pode deixar aí, nesse versículo. Ao que nós terminarmos todas essas questões, todos esses comportamentos, tenho certeza, só de nós lermos aqui no início, você já deparou com essa situação. Você já é uma realidade, infelizmente. São realidades dos quais eu e você, se você sair daqui hoje e for pesquisar toda essa questão da sociedade, como é uma sociedade que está vivendo dessa forma, como é essa sociedade que 30 anos, 40 anos atrás, comportamentos hoje que estão fora, que são aberrações, que são ideologias, comportamentos hoje que não diz respeito a nem mais uma sociedade que é uma sociedade cristã, mas uma sociedade pagã. Comportamentos esse que, se você olhar para a história, aonde Israel expulsa e o próprio Deus manda que Josué entre na terra e expulse todas aquelas pessoas, os cananeus, os heveus, os jabuseus, até ateus tinha já. É tanto ateus que... E Deus manda limpar, porque o comportamento deles, a situação deles, a rotina deles, o pecado deles era algo normal para eles. A nossa sociedade hoje, então, vivendo essa característica, a igreja está inserida nesse contexto, e a quantidade e o comportamento hoje humano é um dos sinais que eu quero falar com os irmãos aqui nessa manhã, e está bem aí, bem relacionado nesse contexto. De uma forma rápida, eu procurei trazer para a nossa mensagem algumas colocações e sinônimos dessas palavras. Tem umas palavras que é até difícil. Aqui na minha versão tem palavras que falam do... tem umas palavras, já que não vamos chegar lá, já que está ansioso, mas onde a gente vai chegar? Então a intenção... Oi? A intenção nossa da mensagem é que os irmãos entendam o comportamento humano, o comportamento que está acontecendo hoje, é um distanciamento de Deus e da palavra e das coisas corretas, das coisas que são de Deus. Se a geração hoje, se a nossa sociedade hoje distanciou, não de Deus, porque já estavam longe de Deus. Distanciaram não da palavra, porque não conhecem a palavra, mas distanciaram de um padrão, de um perfil, de uma sociedade 30, 40 anos atrás, que era inadmissível situações
de relacionamentos, de comportamento, de famílias, de vivência diária, que eu e você, na minha geração, ou outras gerações aqui, ainda mais velho um pouco, não consegue imaginar por que a geração atual está vivendo esse comportamento. É um dos sinais. É uma das características que a qualquer momento você pode analisar, você pode ver que as pessoas estão vivendo e hoje autoridades e lideranças a nível nacional e internacional aplaudem, apoiam, criam suas leis e nós, como igreja atual, talvez, não tão longe da realidade, não tão longe daqui a pouco, talvez está batendo em nossas portas, dizendo que nós seremos obrigados a aceitar todo tipo de comportamento aqui dentro. Comportamento que você imaginar. De aberrações, de pecados e de comportamento. Então vamos nessa lista aí de egoístas. O egoísta é uma pessoa individualista, interesseiro. Eu procurei achar alguma coisa que você pudesse identificar, né? A pessoa individualista, a pessoa interesseira e essa pessoa que tem somente um interesse porque ela está querendo ganhar alguma coisa. É para ela, só para mim, não é no coletivo, não é para mim ajudar o meu próximo. Eu sou egoísta, a pessoa egoísta. E ele tem um amor próprio, o amor é para ele. Eu quero que as coisas aconteçam, porque eu estou preocupado somente comigo. Então nós vamos bem rapidamente, para os irmãos não ficar muito cansativo, mas para os irmãos terem uma noção e começar a identificar no seu dia a dia. Avarentos, uma pessoa é obcecada por acumular dinheiro, riqueza, obcecado. O alvo, o objetivo desse avarento aí, eu acumular milhões, trilhões, paraísos fiscais, tem alguma coisa semelhante, não? Tem alguma coisa aí que tem a ver no dia a dia? Paraíso, dinheiro, riqueza, enfim, toda a situação do qual o avarento, e a Bíblia diz lá em 1 Timóteo 6,10, que a raiz de todos os males é o amor ao dinheiro. Nota-se que não é o dinheiro, mas o amor a ele, tá certo? Então nós entendemos que esse é avarento. Aqui na minha jactanciosa, aí está falando de presunçosos, uma pessoa vaidosa, orgulhoso daquilo que ele faz, somente para receber elogios. E essas coisas, se a pessoa hoje posta uma foto, tira uma foto me ensinando aqui, e se não tiver 1000 curtidas, pronto, eu já estou ruim, estou péssimo. Não é isso? Então, esse jactancioso, tem uma vaidade, uma pessoa orgulhosa naquilo que ele está fazendo, é para que ele receba elogios. Ele está preocupado com aonde ele está alcançando, e nós continuamos aí. Aí vai falar sobre o arrogante. Arrogantes, ele está dentro desse conceito de se sentir superior a outras pessoas. Não é difícil você identificar essas pessoas arrogantes. Pessoas blasfemadores, difama e zomba a Deus e zomba as pessoas. Hoje, não só na escola, mas de todas as áreas. Hoje, na internet, então, nas redes sociais, essa questão de blasfemadores, das fake news, de blasfemar, de destruir a pessoa com uma fala, com uma frase, hoje isso aí está virando moda. Então nós entendemos que a escala e a grandeza desses acontecimentos, dessas características de uma sociedade que faz parte de um contexto já de sinal, é um sinal, veja bem, é um sinal que a sociedade, as pessoas sem Deus, estão vivendo dessa forma, e é uma forma que eles estão dizendo para Deus e para nós, igreja, que este é o sinal, essa sociedade corrupta, perversa, caída, enfim, de todas essas características, é um sinal para mim e para você. Continuando, desobediente aos pais. Essa desobediência aqui é uma desobediência de rebelião. Não é a desobediência de uma criança, de um adolescente, não. É uma rebelião. Não aceitam de forma alguma que dê ordem, que não aceitam de forma alguma a organização, as leis. E leis dentro da sociedade, a igreja, só tem uma questão. A questão da lei, quando você é obrigado a fazer alguma coisa que está contrária à palavra de Deus. Então, está contrário,
não tem como você obedecer. Mas as leis é para ser obedecido. Então essas pessoas desobedientes aos pais, eles chegam a ser pessoas rebeldes. Os ingratos aí, está falando sobre os ingratos, são pessoas que não têm gratidão naquilo que eles recebem, naquilo que Deus faz, naquilo que Deus, mesmo sendo um pecador, um ímpio, que não lembra de Deus em forma alguma, só quando está precisando, esses ingratos então. E a ingratidão é algo que entristece o coração de Deus, não só o de Deus, mas nós, os pais, pessoas que no dia a dia quer ver uma situação triste, é uma pessoa agir com você com ingratidão. Então, sinais, pessoa ingrata, pessoa que não sabe agradecer, pessoa que não sabe valorizar aquilo que ele recebeu, pessoas dos quais acham que aquilo que eles receberam, eles são merecedores. Eu sou merecedor, para que eu vou agradecer? Agradecer uma coisa que eu sou merecedor, eu sou tão bom, eu sou tão legal naquilo que eu faço, tão inteligente, eu sou tão forte, eu sou o melhor esportista, enfim, é uma pessoa que não sabe agradecer. E biblicamente, eu não separei o texto aqui, mas vai dizer que o único sacrifício que Deus agrada é o de gratidão. Tá certo? Continuando aí na nossa lista, irreverentes. Essa irreverência aqui não é aquele comediante, não, que faz gracinha. Como é que chama o nome do Vitor? Stand-up? Como é que eu... não é esse cara, não. Esse aí é profissional, ele gosta de... Não é o palhaço do circo da minha época, não. Esse irreverente aqui, ele não tem respeito. É uma pessoa desrespeitosa, uma pessoa indelicada, uma pessoa que fala todo tipo de palavrões, pessoa que chega no ambiente, ele contamina, ele é impuro, ele é imundo, no sentido da sua fala e do seu comportamento. Se você vai observando, se você conhece pessoas e comportamentos assim no seu dia a dia. E uma das coisas que está me chamando muita atenção, esse próximo aí, desafeiçoados. Cadê isso? Sem amor à família. É o próximo da lista. Quantas e quantas vezes eu e você estamos diante da TV? Um advogado, essa semana, não sei que dia que foi, ele chega, ele mata, executa a sua própria esposa na frente dos seus 2 filhos. Que afeição, que amor à família que ele pode... como que está agora essa criança, esses filhos, que teve que sair correndo também na cena, no vídeo, para não morrer pelo seu próprio pai. Então, esse desafeiçoado não tem amor pelos seus. Continuando aí, vai falar dos irreconciliáveis, mas são os implacáveis. Essas pessoas são incapazes de perdoar. Ele não cede de forma alguma. Ele não perdoa de forma alguma. E olha que no nosso meio, biblicamente, essa questão aí fala sobre caluniadores, mas aqui, continuando aqui, isso mesmo, sobre os implacáveis, essas pessoas que não conseguem perdoar, não cede, não abre mão, não libera o perdão. Essa pessoa, ela não consegue perdoar porque ela não tem o próprio amor de Deus no coração dela. Os caluniadores, pessoas que fazem afirmação falsa. Não dá nem para entrar, né? Caluniam, e isso é numa escala não só na sociedade, é uma escala geral, uma escala onde, infelizmente, até no nosso meio, são coisas que acontecem. Pessoas que não têm domínio de si, não têm controle próprio. E olha que nem precisa embriagar. Essa questão do domínio aqui, sem domínio próprio, não é pessoa que está embriagada, não. É pessoa sóbria, pessoa normal. Ela não tem domínio de si. Os cruéis aí são pessoas que gostam da maldade, gostam de causar dor, gostam de ver as pessoas sofrendo. Inimigos do bem. Está se falando muito dessa guerra, né? Dessa guerra aí, quem é do bem, quem é do mal, o ódio, como é que é? O amor venceu o ódio, mas se você olhar, não bate as figuras, né? Uma pessoa que está com um fuzil, está fazendo um sinal de invocação ao demônio, ele está usando a droga e está embaixo assim, que ele é o amor, é a família, com o vovozinho, com a criança, com a bandeira do país. Esse aqui é o mal. Pô, não consegui entender, não consegui. Mas essas pessoas inimigas do bem. Pessoas inimigas do bem, ele nasce lá na eternidade, esse sentimento. Satanás não foi assim? Ele se tornou-se inimigo de Deus, porque ele se rebela, então ele se tornou inimigo do bem, que é Deus. Os traidores aí são pessoas desleais, enganadores, são pessoas que não têm limites. Aqui, continuando aí, vai falar que tem os atrevidos,
uma pessoa, esse atrevidos aqui, uma pessoa ousada, mas é uma pessoa valente. Sabe que chega no meio das pessoas e quer bater em todo mundo, sabe? Quer brigar, quer matar, eu mato mesmo. É igual o personagem bíblico, já que eu lembro, Lameque. O Lameque gostava de falar lá atrás: olha, eu matei um garoto que pisou no meu dedo. Ele gostava, esse é o valente, né? Esse é o bom da turma, ele que é o forte. Então são atrevidos. Infatuados, aqui a versão vai falar precipitados, né? Que não tem respeito. Uma pessoa vaidosa de aparência, uma pessoa vazia, mas a vaidade por fora, a aparência dele é de uma pessoa exuberante. E a sociedade, infelizmente, está cheia de pessoas vazias, infatuadas, aonde vivem uma vaidade externamente, mas por dentro é uma pessoa vazia, não tem como acrescentar nada. Amigos dos prazeres. A sociedade nossa, ela prega isso diariamente. Amigos dos prazeres do que amigos de Deus, não são amigos de Deus. Irmãos, então esse perfil que está sendo traçado aqui, de uma sociedade que eu e você estamos inseridos, vivemos, relacionamos com vários tipos de perfil daqui do dia a dia, você vive, nós convivemos com pessoas assim. Mas estou mostrando isso para os irmãos, e biblicamente, porque este sinal, essa evidência, que é uma das características que nós podemos afirmar biblicamente, que tudo isso que foi lido aqui, parece que nós estamos vendo na nossa TV, no seu smartphone, parece que está vendo no dia a dia, tudo isso acontecendo. E isso, os resultados de toda essa característica, o resultado de pessoas, resultado de sociedade, resultado de autoridades, resultado de nação que vive essa realidade de extremamente pecados, extremamente longe, distanciados de Deus. Então, esse grande sinal que nós podemos nessa manhã afirmar, que nós estamos vivendo esse princípio das dores. A sociedade, o comportamento humano é um sinal a ser estudado. É um sinal que você tem que observar. Por que um pai chega na sua esposa e a mata com 4 tiros na frente dessas 2 crianças? Comportamento, maldade, tudo que nós podemos pegar várias características dessa sociedade e colocar num cidadão desse. Mas isso é uma prova dos quais o amor, o distanciamento de Deus, a distância das coisas que são boas, que são puras, das coisas que norteiam a sociedade, não só cristã, mas na sociedade normal, são características, então, que nós estamos vivendo. Então, que nós devemos prestar atenção nesse ponto. Existem outros. Talvez a gente poderemos trabalhar algum dia aqui na igreja em outras questões que você deve observar. Mas, como eu disse no início, isso aqui é para chamar a atenção da igreja, para que possamos continuar vivendo o que nós fomos chamados. Não é porque o grande número, não é porque a sociedade toda está corrompida, não é porque as faculdades, não é porque as empresas, não é porque igrejas estão contaminadas, que eu e você devemos abandonar, devemos abaixar nossas guardas, devemos desanimar. Não é isso. A intenção, então, concluindo a nossa mensagem nessa manhã, muitos estão se afastando. Como foi dito aqui pela manhã, a pandemia, acho que foi na nossa sala que disse, a pandemia trouxe essa questão difícil para a igreja, onde muitas pessoas não conseguiram retornar ainda, outras pessoas não retornaram, talvez não retornem ao caminho de Deus, a gente ora para que retornem, mas a pandemia trouxe uma questão de esfriamento, esvaziamento, distanciamento de Deus, distanciamento no sentido espiritual, e muitas pessoas estão se afastando, muitas pessoas estão deixando o caminho do Senhor. Muitas pessoas, por causa dessas características de uma sociedade, eles estão relacionando diariamente, eles estão envolvendo, eles estão se entregando, eles estão aceitando essa característica de uma geração que não será arrebatada. Não será. De uma geração aonde eu e você devemos lutar diariamente para que você, sua casa, seus filhos e a igreja local permaneça isenta, permaneça fora dessa característica, porque tudo que foi falado aqui são problemas que eu e você enfrentamos, mas nós não aprovamos, a igreja não aprova, eu e você, nós não podemos aceitar a igreja viver isso, e você também. Mas isso é uma luta constante, meus irmãos. Alguém vai dizer, mas isso é impossível.
mas é uma luta. Você foi convidado para lutar contra isso. Nós fomos convidados para viver uma vida que agrada a Deus e não nos moldarmos, e não nos adaptarmos, e não nos parecermos com a sociedade atual, que é uma sociedade que não será arrebatada. Quando Jesus voltar, eles não serão arrebatados. Arrebatados serão a igreja que viveu ao contrário, na contramão da corrupção, da maldade, do jeitinho, de toda a situação da natureza humana, do qual afasta, distancia e produz perversidade, pecados, distanciamento e condenação. O texto de Apocalipse 21:4, que nós trabalhamos na semana, vai dizer que Deus preparou para nós lá na eternidade a nossa vitória. Então, corramos, prossigamos, vamos viver servindo a Deus. E para nós finalizarmos aí, o versículo de 2 Timóteo 3, o 14 e o 15. O que vai ficar para mim e para você diante desse quadro? É um deles, um sinal apenas. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e que você foi inteirado, sabendo que... Vou voltar lá. Quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e nas quais tem convicção, pois você sabe quem o aprendeu, porque desde criança você conhece as sagradas letras que são capazes de torná-los sábios para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Amém? Espero que você saia daqui com um objetivo. Olha, a realidade da sociedade é uma sociedade que não será arrebatada. Eu e você não fazemos parte. É como a água e o óleo, não tem como se misturar. Pode tentar, mas não vai dar. Tá certo? Então vamos ser então esse grupo de pessoas, sociedade, famílias, que vai ser arrebatados, não só porque o comportamento não, arrebatados porque servimos a Deus e fomos alcançados pelo sangue de Jesus. Arrebatados porque nós servimos e entregamos os nossos corações. Então, feche seus olhos, vamos encerrar nesse momento com a oração. Espero em Deus assim, como eu também desejo para a minha vida, para a minha casa, desejo para você, para a sua casa. Firmeza, fé, determinação, não negociar, não se espantar. Coisas estão acontecendo, coisas piores virão, mas a intenção da mensagem é para te motivar, é para saber que essas coisas existem, outros sinais estão acontecendo e outros virão, mas Deus vai te abençoar, te guardar, te proteger. E Deus tem para mim e para você, lá na eternidade, o que Ele já preparou antes da fundação do mundo, onde não haverá mais essa dor, esse pranto, essa angústia, a decepção, enfim, todas as situações que nós aqui nessa terra vivemos. Senhor nosso Deus e Pai, louvado seja o Senhor por essa palavra, a palavra que me anima, e a intenção, meu Deus, que o Teu Espírito Santo anime também aos demais irmãos, por saber, ó Deus, que a sociedade está vivendo isso de uma forma profunda, de uma forma natural, de uma forma que eles não conseguem enxergar. Mas a igreja, ela vive ao contrário. E como igreja nós pedimos, nos dê força primeiramente, para que possamos viver essa realidade do Evangelho. E para que possamos levar outros que não conhecem, que estão, ó Deus, enganados, estão, ó Deus, presos, estão nos seus comportamentos e não conhecem a Cristo, e eles serão condenados, ó Pai, se não aceitar Jesus. Abençoe, ó Deus, agora, traga paz, traga tranquilidade, traga restauração, fortalecimento, ânimo e fé, porque nós, ó Deus, vamos ter uma jornada. E nós pedimos nessa manhã, Pai, dá um bom ânimo aos meus irmãos, traz um bom ânimo à sua igreja. E desde já te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, estamos encerrados. Que Deus